Caros alunos, voltamos aqui com a nossa última unidade 4, certo? Essa unidade já direcionada à teoria e prática, né? Não que as outras não tenham esse relacionamento, né? Mas a gente partiu de um ponto mais amplo, né? Que foi os contextos históricos relacionados, e agora a gente passa nessas duas últimas unidades para uma visão voltada um pouco mais para a prática, né? E aí a nossa quarta unidade é a unidade teoria e prática da educação de jovens e adultos, tá bom? E aqui nessa unidade é uma abertura maior para o diálogo que havíamos mencionado na unidade 3, né? Que é a necessidade de refletir sobre alguns aspectos da prática pedagógica, tá bom? Uma coisa importante também a ser mencionado, que a gente está falando do educador, dessas práticas pedagógicas, mas algo que eu ainda não havia mencionado também é o papel da escola, né? A organização escolar, né? A unidade escolar também tem que pensar nessa modalidade que está sendo ofertada, né? E nas necessidades dessa modalidade, né? Nas possibilidades que podem surgir dessa necessidade, o que eles precisam, né? Eu estou recebendo esse alunado, um alunado que é diferenciado, né? Que vai chegar na unidade escolar já com uma bagagem. Então, a organização da unidade escolar, né? Quanto a essa modalidade, né? De como podemos tentar suprir a necessidade desses alunos, sem deixá-los desanimados, né? Porque eles já vão chegar ali com uma perspectiva, com um olhar já mais cansado. Então, a escola também tem esse papel também, né? De ajudar aí junto, né? De junto com o educador, também ajudar ele nessa continuação, nessa instigação do conhecimento, do conteúdo, né? De lembrá-los que eles podem e devem estar sempre melhorando, né? Lembrar que a educação de jovens e adultos é um movimento de educação de lutas, né? De lutas, de desafios, de conquistas, né? E que se revela uma modalidade de educação muito importante, né? Então, ele nasce já com desafios, né? E um desafio maior é esse de que, diante desse alunado, né? Diante de poder atender as perspectivas dele, né? Poder instigá-los, né? Poder levar também a um ato reflexivo, né? Que a gente sabe que vai ser mais complicado nessa caminhada, né? Que o professor educador ele vai ter grandes obstáculos aí, né? Então, o que a gente pode levar para refletir isso, né? Que compreensão é isso? Lembrando que esse processo de ensino-aprendizado é um processo dialógico, né? É um processo conversado, né? É um processo que necessita um planejamento maior. O que a gente tem em termos de lei, né? A lei diz que os sistemas educativos eles devem viabilizar cursos aos jovens e adultos que proporcionem oportunidades educacionais apropriadas. Apropriadas ao quê? Apropriadas a esse aluno, a condição de vida, a condição de trabalho, né? Então, os sistemas educativos devem viabilizar para esse alunado essa modalidade da educação, né? E como é que deve ser isso? Esses princípios, eles devem ser pensados e repensados, né? São relações, essas relações educativas, elas devem ser pensadas de forma a quê? De forma que a gente deve objetivar aí a potencializar as capacidades, né? De ativar ou então habilidades já adormecidas desse alunado, né? Então, o educador vai aí nesse alunado mesmo cutucar algumas capacidades que ele já tem desenvolvidas e capacidades que eles podem ainda vir a desenvolver, né? Aí também entra também a parte da organização da escola, né?
da gestão, da prática pedagógica, de alguns serviços que essa escola podem ofertar para esse aluno, de modo não só a viabilizar melhor esse conhecimento, a busca desse conhecimento, mas também de facilitar, né? Aí a gente vai usar a palavrinha de mediar, de facilitador durante esse ensino e aprendizado. A gente tem um outro princípio também da construção desse conhecimento, que é o ensino ativo, né? Que seria a partir de uma participação reflexiva dos conhecimentos breves do educando, né? Que isso o educador vai sabendo no cotidiano lidar com essa experiência, com esse conhecimento prévio dele, com essa forma de educar, né? De saber lidar, como é que eu lido com esse conhecimento breve do aluno e o que eu tenho que transmitir, né? Saber que o conhecimento, ele não deve ser passado de forma automática, rígida, rigorosa. Eu tenho aí práticas que vão me auxiliar, né? Que é o que eu chamo de selecionar estratégias pedagógicas que sejam facilitadoras nesse processo de ensino-aprendizado, tá bom? E aí eu tenho um outro aspecto muito importante que pode me ajudar diante desse processo, que é a utilização dos recursos didáticos, né? O que é ofertado para esse professor? Muitas vezes o professor também chega em uma unidade escolar em que ele não tem a disponibilidade de recursos didáticos tão bons que seriam facilitadores nesse ensino, né? Então, a estrutura da unidade, infelizmente, ainda não está apropriado, ainda não consegue suprir a necessidade desse professor, que também facilitaria nessas estratégias, nesse processo de ensino-aprendizado, tá bom? A gente também tem falado nessa unidade 4 a respeito da matriz curricular, né? Que são os fundamentos da ação pedagógica e que esses fundamentos da ação pedagógica ela deve ser pensada de forma a relacionar os 3 eixos mencionados na unidade 3, tá bom? Que é o eixo da ciência, o eixo da cultura e do trabalho, né? Você vale lembrar aí que esse aluno, ele já vem de um trabalho, né? O homem trabalha na sua essência, ali ele produz, ele está produzindo algo, ou algo que poderá fazer parte ou não da ciência, ou algo que fará parte da cultura ou não daquele povo, mas são 3 eixos que estão ali interrelacionados. Então, a matriz curricular, ela também tem que ser pensada também nessa forma reflexiva. Esse processo de ensino-aprendizado, ele é um processo didático, mas também um processo reflexivo, não só apenas pela parte do professor, do educador, mas também pela parte do alunado. A gente encerra aqui nossa última unidade.